Olá, pessoal, tudo bem? Prazer ter vocês aqui de novo. Nós estamos continuando o nosso estudo da filosofia e a nossa aula de hoje pensa num negócio importante. Importante. Brincadeira ridícula. Gente, hoje o filósofo é Immanuel Kant. E talvez, ele seja um dos maiores e mais influentes filósofos que já passou por essa terra. A gente vai perceber aqui que o Kant é de uma inteligência muito legal, mas pode ser que você não compreenda todas as ideias dele logo de início. Algumas palavras são muito novas, não tem problema. Anote a sua dúvida e nós vamos resolvê-la em live. Vai ser um prazer, tá? Vai ser muito legal aprender Kant em conjunto com você. É muito bacana. Quem é esse cara? Bom, o Kant, ele nasceu na Prússia Oriental, hoje seria Kaliningrado, tá? E foi autor de alguns livros. Os livros de Kant são famosos pelo título deles, que tem a palavrinha crítica. Crítica. Kant escreveu Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Metafísica dos Costumes e o que é esclarecimento. E Aufklärung. Eu acho que é assim que fala em alemão. É, mas é melhor falar o título em português. Gente, quando a gente lê crítica, você fala, nossa, o Kant devia ser aqueles caras chatos que ficavam criticando. Não, não, não. Crítica, na época do Kant, e no idioma que o Kant escreveu, alemão, crítica significa estudo. Então, quando Kant fala em crítica da razão pura, ele está fazendo um estudo sobre a mente humana e sobre a razão humana. Crítica da razão prática. Ele está fazendo um estudo sobre a forma como nós lidamos com, é, com os nossos costumes, com a nossa ética e moral. Então, olha que legal. O Kant, ele escreve fazendo uma análise sobre essas coisas, tá? Se você ler crítica em Kant, fique tranquilo, ele não é aqueles caras que ficam criticando, tá? Não. E qual foi a vida do Kant? Uma vida muito interessante. Ele nasce na Prússia, ok? Kant nunca saiu da sua cidade. Kant era metódico. Todo dia ele ia correr no mesmo horário. Reza a lenda que era possível que você ajeitasse o horário do seu relógio conforme visse Kant caminhar, porque ele sempre ia no mesmo horário. Foi professor, muito legal, professor de universidade. E o Kant estava com a sua vida tranquila e calma, até que num dado momento ele leu o livro de um cara, um outro filósofo que nós estudamos, chamado David Hume. Quem é esse David Hume? Esse cara, David Hume, esse cara, ele diz que não dá pra gente ter certeza de nada, que a gente conhece o mundo pela experiência e a forma como a gente conhece o mundo, na verdade, é mais uma coisa da nossa cabeça do que a verdade. Esse David Hume, ele é aquele cara que diz que você cria na sua mente relações de causa e efeito, mas isso não significa que você está certo. Nós conhecemos o mundo pelos sentidos, mas para o David Hume, isso não significa que conhecemos de verdade o mundo. E o Kant leu esse cara. Ele fala que, através da leitura de David Hume, ele se desperta do seu sono dogmático. Nossa, como assim? Ele abre os seus olhos para perceber que o mundo não era tão simples quanto ele pensava. E aí, influenciado por David Hume, Kant vai fazer filosofia. Muito legal. E ele fala o seguinte: aliás, antes de olhar para o que ele fala, vamos ver o contexto em que o Kant viveu. No contexto em que o Kant viveu, um dos principais temas que era discutido, trabalhado, debatido,
um dos principais temas era a questão do conhecimento. Você tinha, de um lado, os empiristas, como o John Locke. E os empiristas diziam que você tem que ter a experiência para conhecer o mundo. Do outro lado, você tem os racionalistas. E os racionalistas falam assim: Miguel, não precisa da experiência. É estranha. Só precisa da razão, porque a experiência engana. E ainda tem um pessoal que são os céticos. Os céticos, eles falam assim: não dá para conhecer nada. Acabou. A gente acha que conhece, mas não conhece. Esse é o debate da época do Kant. Como é que a mente humana conhece o mundo? A gente usa o termo chique de epistemologia. O grande debate da época do Kant é epistemologia. E se você tiver tempo, pausa um pouquinho o seu vídeo e para pensar. Qual desses caras está certo? É John Locke com a experiência? É Descartes com o seu racionalismo ou o David Hume falando que nada dá para ser conhecido em essência? Ou são os três? Se você puder pausar um pouquinho e pensar nessa questão, nossa, caiu um negócio no meu olho. Se você puder pausar um pouquinho e pensar nisso, é muito legal. O Kant fez isso. Kant parou para pensar e começou a desenvolver sua filosofia. E a primeira coisa que ele vai falar para a gente é o seguinte: que ao longo da história, a filosofia passa por três fases. O pensamento humano passa por três fases. A primeira é a fase dogmática. Dogma é uma verdade que você não pode questionar, que você não pode refutar. No primeiro momento da filosofia, o Kant vai falar que o ser humano aceitava as verdades universais sem questionar elas. Ah, o belo é bonito, beleza, ok. Mas o Kant vai dizer que ao longo da história, uma segunda fase surge na filosofia. É o que ele chama de fase cética. Essa fase cética é aquela fase que negligencia, nega todas as verdades que foram apresentadas. O David Hume, por exemplo, ele é um cético. Ele nega qualquer tipo de verdade. Mas o Kant diz que há uma terceira fase da filosofia, que é a dele, que é a fase crítica. Nesta fase, o homem, ele nem aceita as coisas sem questionar, nem nega tudo. O homem aceita e investiga, avalia, julga o que lhe é dado a conhecer, o que ele pode conhecer. Então, o ser humano pega as verdades que lhe são apresentadas e avalia, analisa elas. Essa é a fase crítica da filosofia, e segundo o próprio Kant, ele estaria nessa fase. Oh, da hora. E o Kant, lembra do debate lá da época empirista, racionalista? Kant ele vai dizer o seguinte, que os dois, empiristas e racionalistas, estão certos e errados. Os caras acertaram em uma parte e erraram em outra. Onde eles acertaram? Vamos ver. O Kant diz que os empiristas estão certos quando eles falam que a experiência é necessária. Legal. Mas os empiristas, para Kant, estão errados quando eles dizem que a mente humana é uma folha em branco, uma tábula rasa. O Kant vai falar assim: você acertou quando você disse que precisa da experiência. Você errou quando você achou que a mente humana, como dizia o John Locke, é uma folha vazia, sem nada. Do lado dos racionalistas, o Kant ele vai falar que o acerto está na necessidade da razão. Os racionalistas diziam que o mundo é conhecido pela razão. Só que o Kant vai falar assim: epa, mas vocês não acertaram 100%. Nós precisamos da experiência.
Nós precisamos da experiência para conhecer o mundo. Precisamos da razão, mas precisamos da experiência. O que o Kant está tentando fazer é juntar essas duas linhas de pensamento em uma só, fazer uma síntese. Legal. E aí, qual é a proposta do Kant? Nem empirismo, nem racionalismo. Criticismo. O que é o criticismo? É essa filosofia, essa epistemologia que surge a partir do Kant, a partir da crítica que ele fez. E essa filosofia entende que o homem precisa da experiência para conhecer o mundo, mas também da razão. Os dois são necessários. E eu coloquei ali uma imagem no seu slide, no seu vídeo, de uma gaveta. Aí você olha e fala, por que você colocou o slide dessa gaveta? Fácil, gente, tranquilo. Quando você tem ali a sua roupa, seu tênis, você pega ele e coloca na gaveta. Guarda o seu tênis, guarda a sua roupa. Bacana, legal. Cada um guarda de um jeito e a roupa fica de um jeito na gaveta. Fora da gaveta, a roupa tá ali. Dentro da gaveta, ela tá dobrada, ela adquire um formato. Para o Kant, é isso que acontece na nossa mente no processo de conhecimento do mundo. As nossas experiências são colocadas na nossa cabeça. E a partir dali, as nossas experiências adquirem um novo formato. A experiência, moldada pela razão, conhece o mundo. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso no nosso vídeo 2. Dá uma olhada lá.